Olá, bem-vindo a mais essa videoaula. Dando continuidade então às nossas trilhas pedagógicas, essa aula vai para o oitavo ano, com o objeto de conhecimento então, distribuição e diversidade da população mundial. Quem tiver com o livro aí pode acompanhar. Na página 42 nós vamos dar continuidade. Lembrando, nós vamos fazer uma atividade junto com essa videoaula. Vocês vão elaborar uma questão para mim, uma questão contextualizada e com um objetivo específico de algum conceito que nós trabalhamos nessa videoaula. Então, caderno em mãos e bem atentos. Aula online, oitavo ano, das turmas CA, CL e CM. Então, o objeto de conhecimento, como eu falei, será atribuído nessa aula à distribuição e diversidade da população mundial. Analisando esse mapa mundi, a gente consegue ter uma noção do todo das terras emersas no planeta. A gente pode dizer que o planeta todo, o total dessas terras dá 29%. E você analisando um quadro na página 42, a Ásia, que é o maior continente do mundo, representa 44,6 quilômetros quadrados. Seguido da América, tá vendo o mouse aqui? 42,5 quilômetros quadrados. A África 30, Antártida 14, Europa 10 e Oceania 8,5 quilômetros quadrados por área. Então isso aqui a gente está falando de milhões de quilômetros quadrados. Então a Ásia ela corresponde a 44 milhões de quilômetros quadrados. É o maior continente do mundo. Os continentes são divididos em países, embora nem todos sejam independentes, isto é, estados nacionais. Lembrando aquele conceito que nós trabalhamos na aula anterior sobre estado e nação. Eu peguei o exemplo de Taiwan, que é essa ilha aqui próxima da China. É uma nação diferenciada das outras porque ela tem governo, mas ela é um território da China. Então é um caso isolado, é uma exceção daquele conceito que a gente trabalhou na aula anterior. Vamos pegar aqui um mapa com os países mais extensos do mundo. O maior vai ser a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, seguido do Canadá, China, Estados Unidos, Brasil. O Brasil é o quinto país mais extenso do mundo. Então, como que o mundo está povoado? Olha esse mapa aqui. As partes mais escuras representam então a maior concentração, né, de população do mundo. Povoado significa população por metro quadrado. A região aqui da Índia e da China tem grande destaque. Europa também, Estados Unidos também, Brasil. Vamos analisar isso aqui a partir então dos países mais populosos do mundo. China dispara então como o país mais populoso do mundo, e seguido de Índia, estão bem próximos, né? Mas se a gente lembrar do mapa anterior e eu perguntar para vocês qual é o país mais povoado do mundo, é diferente de populoso, lembrando, populoso é o número de habitantes, povoado, número de habitantes por metro quadrado. Qual que é o maior país, China ou Índia? Aquela classificação que a gente viu anteriormente, a China é maior. Então, com isso, por a Índia ser menor, ela é um país mais povoado do que a China, embora a China seja um país mais populoso. Ok? Então, seguindo a nossa classificação, nós temos Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh. Os dois países, então, em destaque de países mais populosos do mundo, vai ser China e Índia. Expectativa de vida. Leia aqui comigo. A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, consiste na estimativa do número de anos que se espera que o indivíduo possa viver. Esse dado é muito importante, visto que é um dos critérios utilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para se calcular o índice de desenvolvimento humano de um determinado lugar. Então aqui a gente tem a expectativa de vida do planeta Terra. A média em 2016 chegou aos 72,04 anos. Pegando, por exemplo, a Austrália, que já alcançou 82 anos,
Estados Unidos com 78 anos a média de expectativa de vida. Isso está direcionado diretamente à IDH e a gente já teve essa aula, né, turminha? Vamos lembrar os conceitos, então, de pirâmide etária? Trouxe uma pirâmide aqui do país Eritreia. É um país do chifre da África, um país com um IDH extremamente baixo, com dificuldades sociopolíticas e econômicas. E a gente vai perceber aqui que a gente tem uma base larga e ela vai afinando muito até chegar ao topo. Lembrando os conceitos básicos para entender uma pirâmide etária, né? Aqui então eu tenho a questão da idade e ela é dividida em duas cores, masculino e feminino. E aqui a gente vai ter a porcentagem da população por idade. Então, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos e por aí vai, até chegar a 100 anos. Que no caso da Eritreia, o máximo que chega é a 85, 89, mesmo assim 0,1%. Né? A maior parte da população vai estar na base, 7,3 ou 7,8, que são as crianças. Vamos pegar uma outra pirâmide agora, da Noruega. É uma pirâmide com formato bem diferente. Base já mais estreita, a gente vai ter aí, no caso, um corpo, um pouco mostrando que a população se concentra mais nessa parte aqui. E a gente percebe que a gente alcança até os 99 anos, mesmo sendo baixo. Mas olha só, já é bem considerado 80, 84, 0,9, bem mais do que a Eritreia. Vamos pegar a pirâmide do Brasil. A pirâmide do Brasil também tem a base bem estreita e o corpo um pouco maior e já alcançamos idades bem, vamos dizer assim, avançadas. Essas pirâmides elas demonstram exatamente o desenvolvimento socioeconômico do país e o comportamento social desse país. O que leva a população então ter o encurtamento da base e aumentar a população no topo, que seria a questão então da expectativa de vida? Essas perguntas podem fazer parte então da atividade que eu propus para vocês aqui hoje. Vamos tentar equiparar as três juntas então. A da Eritreia, da Noruega e do Brasil. A gente vê que da Eritreia para a Noruega e do Brasil muda bastante a pirâmide. Então a do Brasil a gente pode dizer que está mais parecida com um país de primeiro mundo com ótimo IDH do que de um país africano com sérios problemas socioeconômicos. O que acontece nessas duas pirâmides aqui exatamente para que ocorra então uma inversão? Porque o formato de pirâmide foi perdido. Essa também pode ser uma outra pergunta para essa atividade. A gente responde então na nossa aula online. Ok, pessoal? Então faça uma atividade, crie uma pergunta criativa, contextualizada sobre então o comportamento da população mundial e a gente se vê. Ok? Até breve.